Boa noite. Boa noite. Vamos começar. Xande já entrou? Olá, e Olá, aí, que tudo bem? tal? E aí, minha conselheira Tá. Fê, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom, querido? Como Tudo legal. estás? Estou Ó, muito bem, se ó quer. só, Olha só, todo mundo cenário. uniformizado aqui. Uniformizados dois. Deixa eu até afastar para fazer propaganda aqui, né? Olha Ó, só, que legal. Modelo, beleza. todo mundo de Criminal Play, que legal. Muito obrigado, Fê. Oh, imagina, é uma honra te receber aqui, professor Alexandre. É, Para quem não sabe, o professor Alexandre e eu temos uma história desde o meu início do doutorado. Ele foi meu professor no doutorado, participou da minha banca de qualificação. Na realidade, participou, não, ele aterrorizou a minha banca de qualificação de doutorado, Sério? né? Nem sabia disso. E participou também da minha defesa depois a defesa da tese, né? E quando nós começamos a montar as lives, eu precisava montar mais uma live de direito civil. Como o Alexandre participa de todos os congressos, né, todos os eventos que eu faço de direito, não tinha como não fazer uma live com ele, né? É, eu me Obviamente. lembro, Eu me lembro bem, Dani, Fê, que a gente foi lá naquela tua banca e eu disse, mas para que fazer tanto trabalho com isso? Para mostrar que os ministros, na verdade, são fake, são tudo fake, no sentido de que fingem e tal. Aí você demonstrou isso de maneira muito legal. E eu lembro da disciplina de direito, análise econômica do direito, que foi dada, em que você disse, tá, mas e agora a minha tese? Eu disse, agora a tese, o Acabou, problema é não, acabou com a minha tese, ele. Eu disse, eu vou desistir dessa matéria antes que eu desista do direito, mas eu fiquei com vergonha. Eu disse, pô, ele vai achar que é por causa dele, então não vou desistir. que Continuei, mas legal, ele acabou comigo. Mas foi E bom, aí, foi bom. mas essa camisa não é tua, tu subtraísse coisa alheia de outra, né? Não, Furto. é porque assim, todos os presentes do Alexandre são para minha filha. Eu não ganho nenhum, né? Ele já deu Né? duas camisetas. Então o que eu fiz? Eu me utilizei de temor reverencial, né? Fui lá e disse, ó, Hum. precisa me emprestar essa camiseta para poder usar hoje, porque eu até hoje não tenho nenhuma, não ganhei Então, nenhuma, né? vou te contar que saiu a edição 2020 de uma camiseta que é bem mais simplesinha, bem pequenininha, que tem só um logotipo. Eu vou te mandar a camiseta de 2020 para você. E não mando para ela, deixa ela chorar um pouco Ah, também. mas é óbvio, né? Ela já ganhou duas, eu não tenho nenhuma. Tá Ó, ótimo, tá ótimo. ó, ela tá mandando ali robô bonito. Na realidade, não foi um roubo, foi simplesmente um furtinho de nada. E Então, como é parente, não tem furto, né? Como é parente, não tem não, furto. nada. Vamos falar do que, Fê? Vamos falar. Então, e quando eu te chamei para a gente fazer essa live, o que a gente tinha pensado era lá em 2015, quando a gente começou a escrever um pouquinho junto, a gente escreveu alguns artigos sobre infidelidade virtual, cybertraição, né? Tentando juntar um pouquinho desses temas junto com a tecnologia, os aplicativos para rastreio, software e tudo mais. E eu disse, vamos conversar sobre isso. Então, né, Uhum. tô até aqui com a música do Traje a Rigor a Que eu me posto, depois mordo. qualquer coisa a gente coloca. Bom, só para situar, eu passei no concurso em 98, e já sou um juiz do século passado, e naquela época eu atuei em algumas varas, dentre elas a vara de Balneário Camboriú, que na época, em 99, era a vara da infância e juventude, família e fazenda pública, tudo junto. Então você imagina como é que era uma vara desse naipe, né? Era tudo misturado, tudo junto. E naquela época surgiu uma ação em que o sujeito tinha feito um rastreio e na época era do Orkut ainda, tinha invadido o Orkut da mulher, tinha pego, e também tinha ações de mulheres contra homens, enfim, tinha de tudo.
E nós tínhamos, na época, ainda uma discussão sobre a culpa. Então, vocês são mais novos e talvez não lembrem que antigamente, para casar, tinha que dizer assim, para se separar tem que ter uma razão. Então, tu tinha que Exato. inventar uma história. E uma Não, das e não podia possibilidades... ser minha, né? Eu não podia nem inventar para mim, tinha que inventar para o outro. Isso, A não podia culpa ser do culpa... outro. Não podia Porque nem. se... Então, é aí o que acontecia. Uma das causas da divórcio era o adultério, que até na época era crime, né? Tinha adultério, que era crime. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, na época eu fazia mestrado na UFSC, escrevi um pequeno livro sobre a mãe virtual, dizendo que haviam 4 etapas, que era a etapa da vida da abertura digital, em que você acabava tendo amigos digitais, em que você conversava, trocava situações do dia a dia, e que a segunda etapa era uma etapa já com trocas de mensagens mais íntimas, tal, tal, tal. A terceira era o encontro, né, que às vezes o encontro que você faz é um encontro com o real e que sai correndo. Tem uma história muito legal de uma colega minha que foi encontrar, está apaixonada pelo sujeito, fez de tudo, arranjou um congresso, foi encontrar com o cara, chegou lá, era um conto de fadas dela, tinha virado um seriado japonês. Ela encontrou o Jaspion, assim, que era uma coisa horrorosa, assim, e ela saiu correndo. Então, eu disse que o terceiro passo não era ainda uma infidelidade, e o quarto, quando sim havia contato, e por isso que não havia, do ponto de vista jurídico, crime. E eu defendia desde aquela época que não se podia exigir qualquer outra situação a não ser uma vontade de não estar junto. Não podia o Estado exigir um motivo para a separação. E o que era mais bizarro, né, foi que naquela época a gente via assim, a petição inicial dizer que o homem não tomava banho, que o homem não fazia barba, que a mulher não se depilava. Era assim, uma coisa de outro mundo que acontecia em Balneário Camboriú e em Quejanos. Mas isso fez com que eu escrevesse um livro naquela época que buscava afastar a responsabilidade penal e dizer que na responsabilidade civil, o que nós temos aqui, eu continuo sustentando contigo, é que o fato de amar ou desamar não causa responsabilidade penal, é civil, na minha maneira de ver. O que causa é atos que possam colocar o outro em situação vexatória ou causar ridículo. Então, é essa. Exatamente. E aí a gente, no final, vai falar um pouco sobre o desamor, né? Sobre esse abandono afetivo, que é uma das questões que a gente diverge e que é bem salutar. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, o que tu acha que... Mas o mundo mudou, né? Estou falando que eu escrevi isso em 99, hoje nós não tínhamos, na época, sequer a Google não existia, não tinha sequer sido fundada, então nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos Tinder, não tinha nenhum desses sites de aplicativo que hoje tornaram a vida muito mais fácil, nessa famosa pulada de Ou cerca. um pouquinho mais difícil, né? Ou um Por pouquinho quê? mais difícil quando se trata de relacionamento, né? Porque eu acho que essa facilidade dos contatos, eu acho que acabou dificultando. É só tu vires agora a quantidade de pessoas se separando por causa da pandemia. Mas aí tem um Nossa, fator, um fator que assim, cada relacionamento é uma singularidade também, né? E na vida acelerada que a maioria de nós vivia, os relacionamentos acabavam sendo burocráticos de resolver o final de semana, de resolver o que faz aqui, cada um tem o seu Instagram, cada um tem o seu celular, e a convivência forçada e viver 24 horas e de fato dividir uma vida não tem sido fácil para a grande maioria das pessoas que eu conheço. Assim, tem vários colegas e colegas que têm buscado se reinventar, alguns com sucesso, e outros, de fato, esperando a pandemia para ver para que lado vão fazer. Afinal de contas, não conseguem nem se separar em tempos de pandemia. não tem para onde ir, né? Eu não sou a melhor pessoa para defender viver junto. Então, eu sempre digo que se a coisa está ruim, não vai ficar melhor. Não adianta. É a famosa heurística dos custos afundados. Quando você tem alguma coisa que já afundou, não adianta. Os custos afundados é muito legal, que é uma metáfora que se usa. E quando o navio afunda, é mais caro desafundar o navio para arrumá-lo do que construir um novo, porque é tão caro a construir. Então, se alguma coisa afundou, é pior. E a vida é uma só. Você só tem um tempo na vida. O seu ativo principal é o seu tempo e o seu bem-estar. Se a coisa não está boa e não tem condições de arrumar, pega as trouxas e vai embora. Sempre foi
a minha deliberação de vida. Então, quando os meus colegas, as minhas amigas querem se separar, eu sou a pessoa certa para conversar, porque eu já... Já vai direcionado o conselho. Não, assim, então tem alguns que dizem, não queria falar contigo porque eu não queria me separar. Se tu me procurasse é porque tu queres, então não enche meu saco e puxa a corda e vai embora. Fazer antes que a coisa fique... Quando você... O curso da Fundados é uma coisa legal, assim, quando você... a vida tem que ser boa, e ela é uma só, a meu juízo, né? Eu não tenho muito... O que a gente tem que preocupar-se também é com a violência doméstica, né? Que é uma violência que não é uma violência exclusivamente física, né? Que é uma violência que se espraia para outros caminhos, e uma violência que é tão simbólica quanto de diminuição da mulher, de reconhecimento de diversas situações do cotidiano doméstico, que aqui não envolve só homem e mulher, mas homem com homem, mulher com mulher, e filhos e assim por diante. Mas esse confinamento gera desespero. Eu era um sujeito que viajava quase toda semana, né? A gente está sempre para congresso, evento, aula, ver crianças. Eu tenho me redescoberto. A minha vida desde a pandemia foi maravilhosa. Assim. Eu tenho uma alegria de ficar em casa, de poder compartilhar o dia a dia e ver detalhes que a gente acabava não vendo, porque era correria para lá e para cá. Mas isso, de outro lado, tem aumentado a lupa para quem já vivia uma relação empurrando com a barriga, né? Então, esse empurrar com a barriga acaba gerando dificuldades para todos nós. O que a gente teria que pensar é da ideia adulta de buscar o que é melhor para si. E sempre tem uma renovação, né? Eu vi meu avô se separar com 70 e poucos anos, então ele disse que a vida chega num ponto que se renova, e ele não tem que esperar a morte sentado do lado de alguém que ele não compartilha mais a intimidade. Uhum. Mas assim, eu não sei se tu sabes, eu acho que eu já comentei contigo uma outra vez, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, lá em 2002, 2003, o tema foi responsabilidade civil por infração dos deveres conjugais, né? Eu falei da possibilidade. Lá, à época, Xande, ainda se discutia alguma coisa, nós tínhamos alguns julgados, principalmente em condenação da mulher. Aquela visão ainda muito machista de que o adultério por parte da mulher, isso afrontava demais a honra masculina, e muitos julgados acabavam realmente condenando a mulher, e tinha casos absurdos, assim, né? Hoje a jurisprudência já caminhou, exceto um tribunal específico lá, que nós ainda temos alguns julgados condenando mulheres. Assustador. Sabe que aí teve uma história engraçada, que eu era juiz substituto em 2000, e juiz substituto eu estava em Criciúma. E entrei numa audiência, que era uma audiência de medida cautelar, na época estava no Código 73, medida cautelar de afastamento de corpos. Então, um sujeito tinha juntado na petição inicial, ele contratou um detetive, filmou a mulher, filmou ela entrando no motel, ela saindo do motel, fotos com o sujeito na casa do sujeito, e assim por diante, todo um aparato. E aí a petição inicial era porque, na época, para sair de casa, tinha que ter uma autorização judicial. Então, o advogado pediu, o juiz titular marcou a audiência, eu estava substituindo em várias comarcas, era janeiro de 2000, então entrei, aquela coisa, tu senta na vara, pego, cadê o processo, vamos ver o que é. Aí eu olhei assim e disse, vem cá, o senhor viu isso tudo? Vi. O senhor não, a requerida não tem o seu nome, então ela não vai perder o nome. Pela inicial, o senhor disse que ela ganha mais do senhor e ela não vai pagar pensão. Não vai pagar pensão. O senhor não quer a guarda das crianças. O que o senhor quer? Aí ele assim, eu quero meus direitos. Eu disse aqui, o que eu vou conseguir fazer é uma sentença transitada de julgado dizendo que o senhor é corno para montar no bar para os amigos, para a mamãe, para cheirar a mamãe que ela fez comigo, para ela ir para o bar. Eu disse, senhor, aqui eu não vou fazer isso. Eu vou marcar uma audiência, chamar a requerida, vamos fazer uma separação consensual. Aqui não tem sentido nenhum eu fazer qualquer tipo de coisa, afinal de contas, todos os efeitos possivelmente jurídicos, que eu não concordo, que eu vou, se eu julgar isso aqui será diferente,
A gente pode trabalhar isso de uma maneira bem comum. Na semana seguinte, eu marquei a audiência, eu pedi para a secretaria ligar para a mulher, ela veio com o advogado, fizeram uma separação consensual e todo mundo foi embora dali em diante. Porque não tinha o que eu queria levar para o bar, para os amigos, para a mamãe, o papai. Um caso que mais me assustou lá na época da dissertação, que eu acabei estudando, foi um caso de um cara que ele sabia que tinha sido traído a vida toda. A vida toda a mulher dele traiu ele. Mas, até que um dia chegaram para ele e falaram assim, ó, tua mulher tá lá em tal lugar com 2 caras. E ele, desesperado, correu até o lugar para pegar a mulher no flagra. E pegou. Pegou a mulher no flagra, testemunha, foto e tal, ela com 2. Daí ali ele não aguentou. Ele entrou com a ação, pediu indenização. Porque ele tinha flagrado ela com 2. Então, na petição inicial, o advogado foi lá e chamou ela de tudo, né? Promíscua, pá, 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 pá. Na sentença, o juiz deu improcedente o pedido dele de indenização, porque ele disse, olha, na realidade, tu sempre soubeste que ela era adúltera. O fato de ser com 1, com 2, com 10, com 5, né, não vai fazer diferença alguma. Então, improcedente para ti. E ela fez reconvenção. Fez reconvenção porque ela se sentiu ofendida da forma como ela foi tratada pelo advogado e por ele, né, chamando de promíscuo. E daí o juiz foi lá, julgou improcedente também, porque trouxe o significado de promíscua. E disse, olha, no caso... Né? E aí mandou ficar casada. E mandou ficar casada. Ou seja, a cidade toda, todo mundo soube da situação e os 2 saíram, né? Ele como corno, ela como, né, safada ali na situação. Ou seja, expondo a vida íntima no judiciário totalmente desnecessariamente, né? Por algo que poderia ter sido discutido. E o mais bizarro é que eles continuaram casados, né? Sim. E isso não dava. Então, assim, teve uma audiência que eu fiz em Porto União, que foi muito significativa para mim, que depoimento pessoal da autora. Aí ela começa a falar, diz assim, doutora, eu não amo mais meu marido. A gente foi feliz lá no passado, quando a gente casou, a gente era feliz, a gente queria viver junto. O tempo nos afastou, nós somos 2 estranhos, eu quero me separar. O advogado disse que eu tenho que ter um motivo para me separar. Eu comecei a juntar que ele realmente não toma banho, que ele às vezes chega no bar, mas isso não é motivo para me separar. O que eu quero me separar dele é que eu não o amo mais. E aí a questão é que não era causa jurídica. Eu disse, eu vou separar e pronto. O promotor, mas não pode. Ele disse, eu vou, se tu quiser tu recorre. Eu não vou deixar ninguém que tenha desamor por outro permanecer casado, porque o Estado não tem o direito de se apropriar do sentimento das pessoas. Isso é muito legal também, porque interior é muito curioso. Teve uma outra ação que aí eu não posso contar aqui, mas que era de anulação de casamento, que era mais divertida ainda, porque a coisa chegava a um ponto bizarro, mas eu não posso contar aqui sob pena de ser processado criminalmente. Depois eu conto aí quando a gente for numa outra questão. Mas o que importa também é que eu acho que a Doris Guillard, que foi me orientando aí na Univale, ela escreveu um trabalho que eu gosto muito, que é a economização do afeto. E ela vai mostrar, dentre outras coisas, por que o divórcio começou a ser aceito no mundo ocidental e não era aceito no mundo ocidental. Não tem, por mais que tenha um movimento de aceitação, de felicidade, de busca de cada um buscar os seus desígnios, há um fator econômico que explica muito melhor isso, que é a divisão de patrimônio. Então é bem interessante ler o livro da Doris Guillard, eu acho que vale a pena quem tiver curiosidade. A tese dela também está na Univale, chama Economização do Afeto, que é bem interessante. E chega no nosso ponto subsequente, né? Exato. Que é a pessoa... Não, mas antes de chegar no ponto subsequente, acho que vale a pena dizer que hoje em dia, com a internet, existem alguns aplicativos, que a gente não vai fazer propaganda aqui para vocês, mas tem muitos aplicativos que podem ser instalados em sistemas, em telefone celular, que não são detectáveis na sua procura básica,
mas que além de colocar a localização do sujeito, da pessoa, ela também consegue reproduzir no outro aparelho que tiver instalado tudo que for dito, falado em tempo real. E isso é uma clara violação à Lei 9.296, que é uma interceptação telefônica realizada em desconformidade com a lei. Os aplicativos são vendidos para que os pais possam, em tese, monitorar os filhos, dos quais eles têm a guarda e a responsabilidade durante sua vida social. Então, os aplicativos acabam tendo esse guarda-chuva, dizendo que é para essa finalidade. Todavia, eles são amplamente utilizados de maneira distorcida para que se possa monitorar a privacidade e a intimidade dessas pessoas. Até tem um caso que é famoso meu, que eu julguei, que eu despachei aqui no Carnaval, que fala que a mulher entrou na justiça para pedir para que vê o WhatsApp do marido. Não sei. Exato, eu lembro desse caso. Uhum. Esse caso, o repórter floreou um pouco a história. A história foi a seguinte, que eu estava de plantão no Carnaval. Aliás, o Carnaval não era novembro, era um Carnaval Floripa. E o que aconteceu foi que o casal teria vindo para Santa Catarina, para Florianópolis, passar o Carnaval Floripa. E o marido estava no celular, no sofá do hotel, eles estavam no hotel, vieram para o Carnaval Floripa, estavam no hotel, e ele falava no celular, falava no celular, falava no celular, falava no celular, e a mulher um dia, quem está falando no celular? E começaram a discutir e tal, e o cara disse, não vou mostrar, não vou mostrar. E isso a mulher foi tomar banho. Quando a mulher foi tomar banho, fechou a porta do banheiro, ele não achou mais o celular. Então ele começou a bater na porta do banheiro para que ela abrisse para dar o celular dele. E ela estava tomando banho. Como ela não abriu, ele quebrou a porta do banheiro e foi de maneira agressiva em direção a ela, que estava tomando banho, querendo o celular. Ela disse que não estava, ela disse que tinha pego, eles discutiram, gritaram, xingaram-se, e aí o gerente do hotel veio, abriu a porta e viu o que está acontecendo. Procuraram o celular, tinha caído do bolso dele para trás do sofá. Então não tinha isso. Mas, só que aí já tinha gerado agressão, já tinha gerado bate-boca, já tinha gerado tudo. Aguçou a curiosidade. E aí não precisava nem ver as mensagens para saber o que estava rolando ali no WhatsApp do sujeito. Mas vejam vocês que a coisa passa por esse caminho. Então a gente tem, no ponto que a gente concorda é que o uso de dispositivos tecnológicos para vasculhar e-mail de outros parceiros seus é violador da intimidade. É claro que os parceiros podem liberar um para o outro a senha e assim por diante. A Carol, minha mulher, tem a minha senha, o dedo dela está no meu celular, a face dela tá, porque ela pega o que quer, afinal de contas, o celular é para essa finalidade. Mas se o casal decidir que o celular é a intimidade de cada um, a violação é uma violação que não tem fundamento legal para que isso possa acontecer. Se não tem fundamento legal, é crime. Então, me parece que esse é o nosso desafio hoje, criar uma regulamentação suficiente para que possa ser visto. E aí gera um problema subsequente, né, Fê? Que é o problema de materializar a prova judicial. Porque se a prova foi obtida ilicitamente, você tem um problema posterior. Tem até uma coisa interessante, esses dias um colega meu disse que a mulher tinha um telefone com reconhecimento de face e ela estava dormindo e ele estava tentando que ela abrisse a face dele. Aí, então... Pensa, susto, acorda com o celular aqui. Mas aí depois ela descobriu que também tinha outro meu amigo, outro meu amigo falou que a mulher tinha o dedo, então ele pegou ela dormindo, botou o dedo, encostou no celular, abriu. Enfim, se chega a esse ponto, é muito triste ver chegar a esse ponto. Se chega a esse ponto e não tem um papo reto, tem a questão de ir embora, né? Mas é muito difícil por diversas circunstâncias, são todas as singularidades. Então, de minha parte, eu acho que você nessa concorda, é violação da legalidade da 9.296, a invasão de privacidade dessa ordem. Mas se você invadir a privacidade e quiser fazer, não basta printar e mandar para o seu WhatsApp, porque o print em si não é prova, né? O print se eu pegar um celular qualquer e tiver aqui o WhatsApp da professora Fernanda, colocar no meu telefone, trocar mensagem com ela, fingindo que é ela, eu tenho um WhatsApp fake. Tem vários sites hoje que você faz
é o WhatsApp fake. Então, você não tem segurança de que as mensagens trocadas aquilo têm integridade, ou seja, eu preciso de todo um aparato técnico para poder reproduzir e extrair aquela documentação. Um dos aplicativos que eu gosto muito nessa área é o Verifact, que é um aplicativo muito interessante, porque ele faz com que você possa entrar no site, fazer o resgate da prova com integridade, com registro, com validade documental, porque não adianta querer sair correndo e fazer uma ata notarial, porque também não vai dar tempo, porque o sujeito não é a Branca de Neve, não está dormindo até o próximo beijo. Então, você tem a dificuldade de fazer prova. O que eu quero dizer é que o print em si, salvo se reconhecido pela outra parte, ele não tem um estatuto de prova a ser validado judicialmente um processo de família. Então, a preocupação subsequente é a validação dessa prova no ambiente judicial. Lá na época que nós escrevemos um dos textos sobre essa questão dos softwares e tudo mais, que eu estava lá na Espanha, lá naquela época eu fui olhar a legislação espanhola sobre o tema, está num dos nossos textos. E lá eles têm um tipo penal específico para a revelação de segredos secretos, né, que eles chamam. E nesse tipo penal diz que a pena é de prisão de 1 a 5 anos, de 1 a 4 anos, se eu não me engano, e ainda tem uma agravante, aumenta em 50% a pena se for cônjuge. Né? E tem ainda um outro tipo mais grave, que é se eu entro no dispositivo do celular e tudo mais e ainda divulgo as informações. Então, e aqui no Brasil tem um tipo penal bem específico. Que foi inspiração no Brasil para a Lei Carolina Dickmann. Então, depois aqui a Carolina Dickmann, que veio também com isso, que é a invasão de dispositivos tecnológicos. É a mesma questão. É que naquela época, quando se falava da 9.296, a gente escreveu a primeira questão foi isso, mas no Brasil, depois da invasão e da obtenção de fotos privadas da Carolina Dickmann, você tem isso. E essa preocupação com cibersegurança é muito grave, né, Fê? Porque eu já fiz isso em aula da Univale com os meus orientandos, de fazer com que entrem na rede da Univale. Só que a rede da Univale era uma rede fake, a gente tinha criado uma rede fake, a pessoa entrou, a gente informou todo mundo que ia fazer isso e mostrou como era fácil entrar nos celulares das pessoas, obter dados, fotos, o que for, porque a pessoa fez um login numa rede que não é uma rede confiável. Então, quantas e quantas vezes você vai na rua, tem um Wi-Fi, a gente é quase refém do Wi-Fi aqui, né? Como diria o professor Marco Leite Garcia, no WhatsApp dele está lá, refém do Wi-Fi. Então, a gente tem essa questão do Wi-Fi, só que o Wi-Fi pode ser uma grande armadilha, porque dali para que alguém oportunista espere você linkar na rede para obter dados, é muito arriscado no mundo que hoje você tem no seu celular praticamente tudo. Eu pergunto para você, o que você não tem no seu celular? Assim? Você tem fotos, você tem senhas, você tem registro de banco, você tem tudo ali no seu celular. Então, é muito difícil realizar atividades como essa de maneira a não se arriscar. Então, uma preocupação com cibersegurança, que é o que a gente tem estudado agora no mestrado, no doutorado lá, aquele no Spinwall Lab, que é o laboratório, é para começar a se preocupar com questões mais singelas também do nosso dia a dia. Então, a Lei Carolina Dickmann, a Lei do Marco Civil da Internet, a LGPD. Quer ver uma coisa simples que não se preocupou até hoje? E agora, assim, talvez você, eu, o Roberto, o Rodrigo, todos nós que conhecemos os nossos amigos, saibam que a gente tinha aquelas fotos. Tudo fica registrado. Fica mesmo. O Teu Brinhosa é um parceiraço, um cara muito legal, foi meu aluno, um cara que me manja muito. Então, você tem o quê? Você tem putz, eu me perdi onde eu estava falando. E a gente tem aqueles álbuns antigos em que os nossos pais mostravam assim, o filho nu com a foto do pênis, a foto da vagina, né? E a pergunta que se faz hoje, quando os pais batiam aquelas fotos, ficava num álbum guardado numa gaveta, quando aparecia uma namorada, um namorado, eles mostravam aquilo como se fosse grande,
um grande feito, achando que o outro já não conhecia, né? Então estava só para dizer, quando era no passado foi assim. Então tá bom, que legal, como cresceu, como ficou diferente. E a coisa era assim, mas hoje o que a gente pergunta é qual o direito que os pais têm de lançar uma foto dos filhos nessas situações, ou em situações outras, em uma criança e colocar no Instagram, que eu vejo muitos pais fazerem, mas não umas fotos normais do dia a dia, que até já é duvidoso, mas fotos em situações mais vexatórias, porque a criança não deu o opt-in, não deu o seu de acordo, e por mais que os pais tenham direito, eventualmente, aqui se trata de uma tutela da intimidade, da privacidade dela, e não de um direito disponível dos pais. E depois ela cresce, a professora vira a professora Fernanda, vira a professora Aninha, e aí a Aninha tem lá uma foto dela que está circulando há 30 anos, que alguém encontra, uma foto dela em situação vexatória. Então, toda essa discussão que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, nos faz, é muito desafiadora. A gente não tem uma resposta pronta, não é que não pode, não é que pode. A preocupação hoje é querer discutir essa questão para evitar que no futuro você tenha alguém constrangido pelo comportamento dos pais na hora que ele não podia sequer manifestar a sua concordância ou não. Então, a gente não está aqui, eu não sou aqueles que sou totalmente contrário nem totalmente favorável. A gente tem situações hoje em que você vê crianças que são memes, né? Você vê muitos vídeos de crianças que são memes, e que vão passar a vida inteira com aquele vídeo, volta e meia, alguém vai descobrir que está no colégio, com 7, 10, 12 anos, e aquele vai ser o meme do colégio. É um direito dos pais ou não é? Então essa é uma discussão que a LGPD nos traz e a gente tem muita dificuldade. Mas a questão que a gente tinha que discutir hoje, porque nosso tempo também é curto, né? É o abandono afetivo, não é isso? E tu pensas o quê? Em relação aqui, vamos pensar na questão da fidelidade. Só, eu separei aqui, Xandia, tinha, lá num dos textos, colocaste um trecho de Barthes, não sei se tu lembras. Roland Barthes, Fragmento de Discurso Amoroso. Eu sou ciumento. Exatamente. Como ciumento, me reprovo 4 vezes. Como ciumento, sofro 4 vezes. Porque sou ciumento, porque me reprovo de sê-lo, porque temo que meu ciúme machuque o outro, porque me deixo dominar por uma banalidade. Sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum. Fantástico esse texto. Fantástico. Esse autor aí, só para fazer spoiler, esse livro é um dos livros que eu mais gosto da minha vida. Eu comprei a primeira vez 10 exemplares, onde eu compro outro. Chama-se Fragmentos do Discurso Amoroso, de Roland Barthes. Ele é é muito conhecido na semiótica, na semiologia, porque ele escreveu textos fantásticos em relação na passagem de Saussure para Barthes, em relação à semiologia, linguagem. E ele escreveu esse fragmento de Discurso Amoroso, que está muito bem traduzido no Brasil, e fala dessas angústias, de como você se sente excluído. Tem uma parte, tem um conto, um capítulo que é muito legal, que a geração nova não passa, mas que nós passamos, né? Então, assim, eu fui de uma geração que às vezes marcava para ir na sorveteria e tu não tinha celular. Então, tu marcava na sorveteria às 3 da tarde. Então, tu chegava lá, eu sou um by the book, né? Eu chegava 15 para as 3 da tarde, já estava lá, 2h30 já estava no ponto de ônibus, 15 para as 3 entrava na sorveteria e ficava sentado. E ele conta a história da seguinte maneira, que dá 3 horas. Aí a pessoa não sabe, começa a pensar, será que eu acertei o dia? Será que era hoje mesmo? Será que não era outro dia? Pá, mas eu posso ligar. Mas se eu sair para ligar, que tem que pegar uma ficha telefônica, ela pode chegar e pode achar que eu não estou. E o pior é quando ele começava a contar, então, essas angústias de que a gente não tinha informação completa, eram desesperadoras, e a gente passou isso como adolescente, né, de marcar e não dar certo e tal, e a pessoa não chegar, e a gente ficar alucinado. Salvo, ainda mais que a gente tinha que ligar para casa das pessoas, e se o pai atendesse, a gente ligava na cara, lembra? Vai arriscar. Aí ligava de novo, alô? E aí dava ficha telefônica, a gente tinha ficha telefônica, era infernal isso, cara, era muito, muito divertido. Foi uma
Era uma época de adolescente, porque a gente Muito sempre acha boa. que o adolescente, que é o primeiro amor, será o amor definitivo, que tudo vai mudar, que vai acabar, se acabar. Aí depois a gente descobre que não, que aquilo que a ilusão amorosa, ela faz parte e a gente acaba entrando numa fantasia. Mas, além do Barthes, o que tinha falado do artigo, desculpa. Não, e daí, relendo hoje os textos, para a gente conversar aqui um pouquinho, eu comecei a pesquisar algumas músicas que falam desse ciúme. E veja, e daí eu achei, eu não sou muito fã, mas achei alguns sertanejos fortíssimos na questão É, do ciúme. Eu achei uma música do Henrique e Diego, que eu não conhecia essa dupla, mas a música diz assim: ciumento eu, o título, né? Daí fala assim: ciúme não, excesso de cuidado. Repara não, se eu não sair do seu lado. Tem uma câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro. E não me leve a mal se eu destravar seu celular com sua digital. Eu não sei dividir o doce, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje, é tudo por amor. E tá para nascer alguém mais cuidadoso, alguém mais cuidadoso e apaixonado que eu, ciumento eu. E é o que eu vou fazer. Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Ciumento eu. é Então, absurdo, né? não, É, é, eu fiquei espantada com a letra da música, né? A forma como trata de uma forma tão singela, falando da obsessão que é o ciúme e a utilização de instrumentos para isso, para invadir a privacidade da pessoa. e como não é respeito pelo outro, né? Então, é uma coisa assim, o apaixonado, não tem nada melhor na vida do que estar apaixonado. Quando a gente está apaixonado, o dia tá bonito, a gente tá feliz, dá uma topada e acha que tá maravilhoso, que aquela topada é demonstração de que o outro nos ama. Então, o estar apaixonado é sentir essa sensação oceânica, né? E o problema de estar apaixonado é que quando é recíproco, da matching, né, para usar o texto, a noção do Tinder, da matching, tá ótimo, porque o delírio amoroso conta com dois que vão delirando juntos. Mas quando um não quer, quando não tem isso, porque assim, quando alguém nos ama ou nos odeia, tudo bem, isso faz parte do relacionamento. Claro. Mas quando o outro é indiferente, esse é o pior coisa, É o porque pior. eu não sou nem amado nem odiado, eu não tenho lugar nesse desejo da pessoa. Mas o sujeito começa a criar fantasias para ele próprio, e o Barthes também é bom nisso, quando ele vai dizer assim que o sujeito amado, quando não é correspondido, ele tem a plena ilusão de que o outro o ama, só não descobriu ainda. Então o papel dele é permanecer nesse amor não correspondido para buscar. O perigo desse delírio, dessa fantasia que o sujeito constrói para si mesmo, é que isso não raro pode gerar não só em problemas pessoais, como em violência e como aqueles casos mais extremos em que o sujeito mata em nome do amor, né? Que é Exatamente. alguma coisa que é delirante. Mas se você for pegar, além das músicas sertanejas, que eu também não tenho muita noção de sertanejo, os meus sertanejos eram o Chitãozinho e Chororó da época, mas nos pagodes também, assim, é uma coisa. Tu que ouvia Raça Negra, eu lembro que a tua playlist era só Raça Negra, então. Claudinho Bochecha. Não, sabe por quê? Porque hoje eu fui no Spotify e entrei no teu nome e vi a tua lista que estavas ouvindo e estava lá cheio de Raça Negra. Ai, que Então. absurdo! Sério? Eu vi assim, eu vou entrar no Spotify para Olha, poder. eu tô dando risada. Não, não é. Ah, acabou, não negou, hein? Não negou. Vocês aí tá confirmado que eu vi a Raça Negra. E o Raça Negra tinha tudo isso, né? Tem o ciúme, do esporte, em outra direção. Então, o ciúme é uma questão que é humana, né? Ela tem uma situação de pertencimento que acaba gerando uma angústia. Eu gosto muito de uma tese da antropologia, que é da Angelita Ameno. Uma tese que eu li lá atrás, está publicada em livro, tá? Que vale a pena ler, que é a função social do amante
na manutenção do casamento monogâmico. Por que que ela defende isso? Ela defende que quando o casal acaba, o casal, e aí não é um casal homo, hétero, que foram, mas quando dois decidem a viver juntos, há de certa maneira, um afrouxamento daquilo que seria uma demanda de conquista, né? Então, quando o casal vai vivendo essa rotina, essa padronização, muitas vezes se perde a dimensão do relacionamento. Mas quando surge alguém imaginário que está dando em cima, que a pessoa está interessada, que a pessoa está falando muito, que a pessoa tem admiração, isso gera no outro um desejo de voltar. Então, ela não defende necessariamente o amante, mas ela defende essa figura como uma figura muito importante da manutenção do casamento monogâmico, porque é uma figura que ela é um fantasma que opera, que é um ex-namorado, uma ex-namorada, alguém que você trabalha, alguém que você admira, que acaba sendo um personagem que mantém aquela coesão da Mas união. o que mais me preocupa nessas situações, e como a música fala ali, é essa ponderação de princípios, porque com a alegação de que eu quero proteger o meu relacionamento para que não haja, quero descobrir se há uma traição, se não há, tenta-se então aceitar essa invasão de privacidade como justa para a defesa de um relacionamento. Tanto que teve um julgado com base lá naquele tipo penal espanhol que eu te falei, do final do ano passado, que era um cidadão. Era um cara que entrou no celular da esposa, pegou o celular da esposa e acabou descobrindo que a esposa estava traindo ele com o terapeuta dele. Pensa, né? O cara deve ter pirado, né? Situação Claro. estranhíssima. E a esposa estava traindo ele com um terapeuta. Ele foi, então, ingressou com a devida ação judicial, fez a denúncia, né, do terapeuta e tudo mais. E ele foi, em primeiro grau, condenado, ele e o marido, por ter ingressado no celular dela, ter entrado no celular dela e invadido a privacidade dela. Só que depois, no Tribunal Superior, ele foi absolvido justamente por isso, porque seria uma espécie de legítima defesa dele. Ele, para resguardar o relacionamento, ele invadiu a privacidade dela. Ou seja, eles fizeram uma ponderação ali entre a honra dele e a privacidade dela, valeria mais a honra dele. E isso é o que me preocupa, né? Dependendo do julgador que estiver ali com o teu caso, pode ser justamente essa a ponderação feita. Existe uma tradição machista no Poder Judiciário, a Fernanda Pacheco Amorim escreveu o TCC, a monografia, na lógica de que você possa defender. Eu sempre fui defensor das pessoas que comigo tiveram e comigo convivem, se apaixonam, eu dou o maior apoio, sempre dou a maior por assim dizer, o maior, não só apoio, mas incentivo para que a pessoa possa viver o momento dela. Assim, a vida é muito curta, a gente tem que ter alguma coisa que emocione todo o tempo, e se a pessoa decide bancar o jogo, eu tenho maior admiração. Eu tenho admiração por quem banca o jogo e poder viver um relacionamento de 2, de 3, de 4. É muito legal ver as novas figuras, como se tem hoje, né? Nós não precisamos ter o nosso amigo lá que veio de Trinidad e Tobago, que defendia a importância do casamento do casamento PAN, como é que é como é que era o PAN? O que fazia doutorado comigo. Mas não pode contar para a mulher dele, cara. Eu falava que a tese dele já tinha nascido inconstitucional. Porque ele pegava no meu pé e falava, Fernanda, mas não tem problema, se o Rodrigo tiver a segunda esposa dele, tu vai ser sempre a primeira, a mais importante. Né? Daí eu falava, tá, mas eu também vou poder ter mais maridos? Né? Se o Rodrigo pode ter mais esposas, eu posso ter mais... Não, isso é
tão somente para os homens. Ele já nasceu inconstitucional, então. Isso. Não Mas as adianta. pessoas se querem viver em 3, em 4, em 10, em 20, viver em sociedade alternativa, é a liberdade delas. Então, o que me causa muita perplexidade, assim, eu acho que a gente acaba chegando ao ponto de que as pessoas têm que viver porque querem. Então, assim, todo mundo passa por dificuldades, tem tempos ruins, tem briga, tem o que for, mas aquilo que a gente chamava de afetos, de afeto mesmo, né, de ter um desejo de viver junto, é o significativo. E todo aquele que não quiser viver, o Estado tem que propiciar os meios para que isso aconteça. Em relacionamentos de mulheres, tanto a violência da lei da violência doméstica veio para isso. Porque o mais difícil, né, Fernanda, às vezes não é um ato de violência que é sempre excepcional, é sempre uma coisa muito violenta, é sempre uma coisa muito significativa. Mas é naquela coisa, a mulher e o marido cortam o cabelo, fazem uma coisa, chegam e são desconsiderados, ou seja, tudo aquilo que é o pequeno detalhe do relacionamento acaba sendo irrelevante para o seu dia a dia. Você não tem mais programas em conjunto, você não vê um filme, não vê uma série, não compartilha nada a não ser chegou a conta de luz, quanto é que está a conta de luz, tem que ir ao supermercado, tem que buscar os filhos no colégio, ou seja, você cria uma rotina em que os pequenos carinhos, como diria o Luiz Alberto Vará, desaparecem. E essa perda do embalo, essa perda da afetividade acaba sendo muito marcante. Então, em geral, o que acontece é aquilo que a gente diz nos crimes ambientais, que é o delito por acumulação. O delito por acumulação é você polui um pouquinho todo dia, chega um ponto que aquilo está poluído. E a passagem do não poluído para o poluído, você não sabe muito bem quando é que se deu, porque ele foi acumulando um pouquinho todo dia. E esse desamor contínuo acaba chegando a um ponto que explode. E as pessoas, a gente tem que buscar auxiliá-las para que elas possam fazer. É claro que, historicamente, o casamento monogâmico tem uma justificação ideológica, a gente escreveu lá no texto, Michel Foucault, mais do que ninguém na história da sexualidade, mostrou isso no mundo ocidental contemporâneo, que é para manter patrimônio, para manter a moral e os bons costumes, tem um aspecto religioso, tem toda uma série de questões que todos nós estudamos isso. E o ponto subsequente é, toda vez que alguém constranger um ou outro, botar um outdoor, criar situações de constrangimento coletivo, de vexame, isso tudo cabe indenização. Agora, o que não cabe indenização é pelo desamor. Eu não posso ter que pagar, ou ninguém pode ter que pagar porque deixou de amar alguém. Faz parte de uma dinâmica cotidiana em que, no fundo, a gente está... A vida é isso, a vida é para os pequenos detalhes, encontrar alguém que a gente possa conviver, ou que a gente queira conviver, eu quero viver sozinho, o que importa de alguma maneira, eu aprendi com Vará, Luiz Alberto Vará tem um livro que era A Rua Grita Dionísio, e que dizia muitas vezes isso. Vará foi um sujeito que teve muitos relacionamentos e viveu a vida de uma maneira meio dionísica, né? Não foi uma maneira apolínea de viver. A gente tem que respeitar quem quer ser apolíneo, quem quer ser dionísico, porque o que importa é o sujeito bancar o jogo do seu desejo, uma postura ética em relação ao seu desejo, como aprendi a duras penas com Jacques Lacan, dizer que o que importa é ter uma postura ética com o seu desejo e não com quem quer que seja. Porque quem dá muita bola para mãe, pai, avô, o que vão falar de mim, é um sujeito que vai ter que pagar a conta sozinho toda noite no seu travesseiro. E eu não tenho nenhuma pena de pessoas assim, afinal de contas elas podem querer ajuda e a gente pode estender ajuda. Eu admiro mesmo quem banca o jogo, quem arrisca a fazer a fazer. E na maioria das vezes dá errado, tá? Na maioria das vezes dá errado. Claro. Mas pode ser divertido. O Rafael, o Rafa, que é conselheiro ali comigo, está perguntando a questão do abandono afetivo do filho. Na realidade, eu acho que a questão o que a gente chama de abandono afetivo ou desamor, isso estou falando para mim, Fernanda, e eu já falava lá na dissertação. Na realidade, não é a falta de amor. A falta de amor não tem como nós cobrarmos nem, eu, Fernanda, penso, nem para cônjuge, nem para filho. Os próprios julgados do STJ no abandono afetivo, quando faz menção ao abandono afetivo, é o abandono, na realidade, não do sentimento em si, porque a gente não tem como ponderar isso. Agora, é a falta de cuidado, né?
eu sempre falo, nem sempre tu também és do meu grupo, nós temos 3 filhos, né? Tu tens 3 filhos como eu, e nem sempre é bom ser pai e mãe. Nem sempre é legal, nem sempre o sentimento é bom, né? Quando as crianças estão ali fazendo bagunça ou estão desobedecendo. Mas apesar disso, eu tenho a obrigação de estar presente e de ser pai e ser mãe. Então, quando o STJ lá, em alguns casos, se posicionou favorável à indenização pelo abandono afetivo, não é pela falta do sentimento, e sim pela falta do cuidado, que essa sim é a obrigação. E daí, lá, quando a gente fala dos cônjuges, o problema é, se a gente vai pensar fidelidade, se a gente pegar pura e simplesmente o Código Civil que fala de fidelidade como dever do casamento, a infidelidade é ato ilícito. Se é ato ilícito, a gente pode entrar lá nos requisitos para indenização, né, gente? Se a gente vai fazer uma análise puramente legal. Então, daí eu tenho ato ilícito, eu tenho dano, eu tenho nexo causal, estaria configurado ali os requisitos para que houvesse indenização. Obviamente, os tribunais, então, entendem que não é simplesmente o adultério pelo adultério. Até porque entra em várias outras discussões ali. A cybertraição, né? Putz, é traição ou não é? Quer dizer, eu estou mandando mensagem, foto, nudes, né? Estou mandando ali, mantendo esse relacionamento puramente virtual. Isso é adultério? E a questão chega um pouco mais complexa também, assim, porque hoje em dia tem alguns aplicativos em que você pode instalar no computador um pênis e uma vagina e manter uma relação sexual online. É. Então, assim... Conhecia. Então, chama-se FUF. Então, assim, você tem esses aplicativos para vender, você pode manter uma relação sexual, entre aspas, né, assim, com introdução, não do pênis, mas em tempo real. Tu veja a loucura que é. Então, assim, se for... Então, o mundo é outro, mas só porque a gente já está terminando também, eu quero responder o Rafael, o Rodrigo, né? Rafael Maia. Rafael. Assim, a Grace Costa escreveu uma monografia, um texto que está publicado também, e que tem até o prefácio da ministra Fátima Nancy, em que ela vai colocar essa leitura pela violação dos deveres e como teria um abandono afetivo em relação aos filhos. Eu participei da tese, da dissertação de mestrado do Júlio César Braga, que chama-se Abandono Afetivo da Psicanálise, que ele faz uma leitura diferente. Uma leitura diferente por 2 fatores básicos, assim, né? Que a psicanálise vai buscar dar um outro estatuto para esse afeto, e porque tem um risco, né, que é um risco de poder pagar a dívida, né? Então, assim, amor se paga, e não com dinheiro. Então, o perigo do ponto de vista subjetivo de poder pagar por uma indenização afetiva dessa ordem é que, embora você possa viver na ilusão do abandono ou do não abandono, é que eu estou simplificando porque eu tenho só poucos minutos, Sim. Mas é assim, eu abandonei um filho, e esse filho me demanda uma indenização, e essa indenização é fixada em 50 mil reais. Eu paguei a minha obrigação, não devo mais nada. Então, eu paguei por aquilo. Então, a minha objeção, eu escrevi um texto que está no Conjur, é justamente porque você transformar tudo em dinheiro, e se você cria uma obrigação, cria o dever de obrigar, cria o quanto da obrigação, e você satisfaz a obrigação, ela foi obrigatoriamente satisfeita. Então, transformar isso é o perigo de você criar, do ponto de vista subjetivo, a partir de uma leitura enviesada do direito, uma situação em que o sujeito se sente livre, porque ele pagou a obrigação, ou seja, ele quitou a família. Então, essa minha preocupação do ponto de vista subjetivo é aquilo que eu tenho um artigo meu que está no Conjur, que é Amor por se paga, eu acho, alguma coisa assim, em que a gente vai dizer que não é sempre que é possível, nem sempre que não é possível, mas tem que ter preocupações daquilo que se demanda, né? Porque às vezes se demanda por uma coisa, se obtém e depois aquilo não satisfaz, porque não era aquilo que a gente queria. A gente acha que uma questão básica é assim que a satisfação objetal é sempre da ordem do parcial. A gente tem que saber qual é a causa do desejo. E a causa do desejo aqui pode ser outra coisa,
que o judiciário não tem nada que não possa dar que não seja dinheiro. E se fixar em dinheiro, paga a obrigação em reais e o fosso, o desamor permanece no simbólico. Exatamente, permanece igual. Gente, nosso tempo está acabando, nós temos 5 minutos aqui. Então, vamos cantar uma música, então? Vamos? Mas eu me morro de ciúme. Tá aqui. Mas eu me morro de ciúme. Mas quem não sabe, existia uma banda lá na década de 90, 80, chamada Traje a Rigor, porque a gurizada mais nova nunca vai fazer. O Roger, depois ele fala um monte de bobagem na vida adulta dele, só era... Fala e olha lá, fala um monte de bobagem. Ele e o Lobão não para de falar bobagem. Então a gente tem a ideia de... Naquela época tinha uma música que dizia que mas eu me mordo de ciúme. Tinha Léo Jaime também, ou seja, tinha João Penck, esses miquinhos amestrados, e toda uma geração da década de 80 que trabalhava a questão do ciúme. E essa música é significativa porque ela mostrava um machismo enrustido, mas amplamente tolerado na sociedade. Então, a nossa luta é, de fato, reconhecer que não há distinção de gênero e que ainda prevalece uma lógica machista excludente no âmbito do aparato judiciário. O Rodrigo da Cunha Pereira tem um livro muito legal sobre isso, como a sexualidade é vista desde o aspecto masculino e feminino, e como isso ainda repercute no preconceito ainda existente. Por exemplo, em júri, ainda hoje, que o sujeito agiu por legítima defesa da honra, alguém que em 2020, da honra, porque a mulher é tida como objeto do sujeito, quase uma propriedade. Então, a nossa luta foi nesse sentido, o papo foi bem descontraído, foi bem legal. Tu, por favor, devolva a camisa da Aninha, depois eu te dou uma nova. E eu fico esperando a minha, então, já que tu nunca me desse uma, eu fico esperando a minha camiseta. Xande, foi um prazer te ter aqui. Eu ia dizer porque que eu não tinha te dado antes, mas eu não vou te dizer. Eu sei. Eu sei, não precisa falar, entregar meu passado sórdido aqui. Tá bom? Ai, eu sofro bullying, né? Já há alguns anos com esse moço. Mas é muito legal, é muito legal, a gente sempre se diverte. A Nanda é uma pessoa que eu admiro bastante, espero que ela possa exercer sua função na OAB. Esse papo foi mais descontraído, foi uma live leve, por assim dizer. E tem muita coisa para estudar, mas o fundamental é respeitar cada um na sua individualidade. E tem gente que não sabe o que faz. Então tem gente que realmente... porque se todos nós somos relativamente normais, a gente nunca sabe. Porque a gente sofre do pensamento, a gente fica lá... Será que isso? Será que aquilo? Como seria a minha vida sem ele? Como seria a minha vida com ele? Ai, meu Deus do céu. E se eu tivesse ficado com aquele namorado? A maior burrice, com todo respeito, e aí vai, é que as pessoas acham que aquele namorado da adolescência é o melhor. Porque ele tem uma lembrança, namorada da adolescência, que não teve fricção. Então, naquele tempo, aquela lembrança é boa. Então, as pessoas acham que voltar para aquele primeiro pode ser legal. Às vezes dá certo. Mas às vezes é uma grande fantasia ilusória. Então, se pode, anda para frente, espera que numa esquina qualquer surja uma novidade, uma esperança. E tem uma música que eu gosto muito, para terminar com uma música, minha parte, que é do Engenheiros do Havaí, que diz que deve haver alguma coisa que ainda te emocione. Um vinho tinto, um copo, um gato no telhado, um pôr do sol. Deve haver alguma coisa que te emocione. E é isso, a gente tem que viver para que alguma coisa possa emocionar, possa fazer sentido e nos levar adiante. Obrigado, Nanda. Beijo, gente. Obrigada. Vamos marcar outras conversas. Beijo, Xande. Obrigada. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.